Vamos então para o capítulo 6 de Provérbios. Todos os dias estamos aqui estudando a sabedoria, buscando a sabedoria, os tempos áureos de Salomão. Vocês sabem que Salomão depois tropeçou em muitas coisas no final de sua vida, mas enquanto ele estava com Deus, enquanto ele estava fazendo as bênçãos do Senhor, ele escreveu ali, e que bom que ele escreveu algumas coisas, dando um conselho de sabedoria para as pessoas, para os seus filhos. E nós, como filhos do Senhor, vamos aprender com o homem mais sábio do mundo. Hoje vamos começar falando sobre o que Deus não gosta. Se Deus e agradar ao Senhor e seguir o que Deus manda é o começo de ser sábio, né? O princípio da sabedoria é respeitar a Deus, temer ao Senhor. Então, o que faz com que o Senhor se desagrade de mim se Ele é o Deus da sabedoria? O que faz o Senhor se desagradar dos crentes? Por quê? Porque se é o Senhor que vai fazer o milagre, é Deus que vai fazer a transformação, é o Senhor que vai te ajudar nas suas lutas pessoais, então sua vida precisa andar em retidão, precisa andar em conformidade com o Senhor, precisa andar na luz, precisa andar na bênção para você não tropeçar, para você receber essa bênção. Então, por que o irmão não recebe a bênção? Será que o irmão está fazendo coisas que Deus não gosta, que Deus desagrada? E se ele está fazendo coisas que Deus não gosta e que Deus desagrada, o que Deus não gosta? O que Deus se desagrada? Bem, o capítulo 6 de Provérbios vem falando especificamente sobre esse desagrado do Senhor, o que Deus não gosta, o que ele se desagrada. Esse sexto capítulo que a gente vai ler aqui, traz uma lista de coisas que aborrecem a Deus e nos mostram que somente através da sabedoria é que nós podemos nos afastar desse mal, das coisas que desagradam ao Senhor e nos aproximar do Senhor, fazendo sempre a sua vontade. E se você fizer a vontade de Deus e se você se aproximar de Deus, quando você, por exemplo, gosta de uma pessoa, é um fato de que você quer agradar essa pessoa, você quer viver em harmonia com ela, porque você gosta dessa pessoa. E também você vai evitar tudo o que possa aborrecer a pessoa que você tanto gosta. Você não vai ficar em guerra com a pessoa que você tanto gosta. Assim, esse relacionamento com Deus, ele vem falando no capítulo 6 que você tem que fazer coisas que Deus se agrada. Você tem que andar na luz para quê? Para que as coisas sejam modificadas. Bem, o versículo 1 até o versículo 5 fala sobre a desonestidade, uma coisa que Deus abomina. Depois, o versículo 6 ao versículo 11 fala sobre a preguiça. Puxa, como Deus tem raiva de preguiçoso. O versículo 12 ao 19 fala sobre a maldade. Deus abomina aqueles que são más, são pessoas más. Também, o versículo 20 ao 23 fala sobre desobediência. Deus abomina pessoas que são desobedientes. E, por fim, no capítulo 6, do versículo 24 ao 35, Deus abomina a infidelidade. Sabendo disso, hoje, no capítulo 6 de Provérbios, o meu sermão tenta responder uma pergunta. Quais são as duas, ao menos? Quais são as coisas que desagradam o Senhor e como agradar a Deus? Bem, coisas que Deus reprova e coisas que Deus se agrada. Vamos começar, então, a leitura responsiva aqui do capítulo 6. Desonestidade. Provérbios 6, versículo de 1 a 5. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador
e como a ave das mãos do passarinheiro. Então, perceba, querido irmão, que o texto bíblico aqui fala sobre a desonestidade. Se você foi fiador de alguém, corre para ser honesto e pagar logo isso, porque senão você vai ficar como uma dívida com essa pessoa. Quantas pessoas, por exemplo, pegam emprestado dinheiro com outros? Primeiro que nem é para você estar emprestando dinheiro para o outro. Ou você dá, porque se você emprestar, vai dar briga. Se você ficou como um fiador, deu seu cartão de crédito para o seu próximo, e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca. Você está preso com as palavras que você falou. E você ficou preso pelo que você falou. Cuidado quando você, querido irmão, for fazer um empréstimo. Você precisa ser honesto em pagar. Cuidado quando você for falar uma coisa, você precisa cumprir. É desonesto falar uma coisa e não cumprir aquilo que você falou. É preferível que você nem fale as coisas do que você falar e não cumprir. A desonestidade é algo que que Deus abomina. Essa desonestidade é algo que aborrece muito a Deus. E se você quer ser sábio, você precisa ser uma pessoa correta. Nas grandes organizações, lealdade, pessoa correta, decente, fala muito nas grandes organizações. Você precisa buscar ser essa pessoa correta, ou melhor dizendo, a terminologia bíblica, né? O Senhor é justo em tudo e não nos criou para o erro. Deus é justo em tudo e ele não quer que você ande errante aí. Por isso, todo tipo de engano, todo tipo de corrupção, todo tipo de mentira não são da vontade do Senhor. Também, quando fazemos um compromisso, nós devemos honrar, como diz o versículo 1 ao versículo 3. Nós devemos honrar os nossos compromissos aí. A desonestidade aborrece ao Senhor. E se você, querido irmão, é alguém que precisa da sabedoria, precisa de Deus, precisa ter transformação, você precisa ser alguém honesto. Tire de perto de você a desonestidade. Se você, querido irmão, comprou alguma coisa que é desonesto, tira isso de perto de você. Se você está fazendo algumas coisas que são desonestas, fazendo algum balaio de gato, alguma coisa errada, que é desonesto, tire de perto de você. Pode ser mais fácil. O jeitinho que nós comumente apelidamos jeitinho brasileiro, nosso país tem muitas dificuldades e os brasileiros eles precisam ter criatividade para poder sobreviver, não só nas questões de impostos, mas também nas questões da vida. Então, eu proponho a você, dar a César o que é de César. O que Cristo estava dizendo? Seja honesto. Tenha criatividade, mas dentro da honestidade, dentro das quatro linhas ali da Constituição. Eu sei que não é fácil a vida, porque existem muitas leis e muitas coisas que existem para destruir o trabalhador, destruir as pessoas. Mas você, de acordo com a palavra, deve ser guiado pela palavra e não pela necessidade. Seja honesto. Mesmo que você tenha que pagar um pouco mais caro, vá na loja e compre. Pague o imposto que for devido. Ou melhor, não tenho dinheiro, então não compre. Mas não abra mão da desonestidade, da honestidade. Não abra mão das coisas. Por isso, o primeiro item é a honestidade aborrece demais ao Senhor. A Salomão fala para você. Há um segundo item também do versículo 6 até o versículo 11 que diz assim, olha: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Ei, irmão, acorda para cuspir. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Muitas vezes o irmão não tem as coisas porque o irmão só quer ficar deitado, só quer ficar ali sem fazer nada, muito preguiçoso. Não tendo ela, a formiga, chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado aí? Até quando você vai ficar? Já era para você estar acordado já.
Quando você se levantará do seu sono, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Olha, eu acordo 1 hora e meia a mais, às vezes 2 horas a mais. Mas se você acordar 1 hora a mais, sabe que um dia ele tem 8 horas, né? Um dia acordado em si. Mas se você acordar 1 hora a mais por dia, são 7 horas a mais na semana. 7 dias, 7 horas a mais. Sabe o que é que você ganhou? Um dia a mais você ganhou. Por causa de 1 hora a mais que você acordou. Você ganha um dia a mais. Um dia a mais talvez dê para fazer muitas outras coisas, não? Então, se você diz assim, ah, pastor, eu não tenho tempo, pastor, para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo, pastor, para fazer não sei o quê. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Acorde 1 hora a mais, se for o caso. Se você julga que na Bíblia você encontrará a vida eterna, se você julga que na Bíblia você encontrará a pérola de grande preço, se você julga que na Bíblia você encontrará proteção, você encontrará força, então acorde 1 hora a mais para estudar a palavra. Force para buscar a sabedoria. Ah, eu não tenho tempo para ler a lição da escola sabatina, não tenho tempo para estudar a Bíblia, não tenho tempo para ler aquele livro. Você precisa acordar 1 hora a mais. Bom, coloca o pé na água fria, mas você precisa buscar sabedoria. Por quê? Porque se você buscar a sabedoria enquanto você pode achá-la, ela virá, porque você está se esforçando para tê-la. Mas quando ela vir, ela não vem sozinha. Ela vem junto com ela a prosperidade, junto com ela a luz, junto com a sabedoria, ela vem, traz a paz, junto com a sabedoria, traz a estabilidade. Então, você precisa buscar a sabedoria. Veja que a sua pobreza virá como um ladrão para aqueles que são preguiçosos. Olha, eu sei que às vezes você tem uma série de atividades aí na América, aí onde você mora, só que você precisa se aplicar ao inglês, porque talvez você esteja perdendo muitas oportunidades, porque você não fala ainda o idioma do país onde você está. Você precisa se aplicar ali ao estudo. A sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Vai vir muito rápido a pobreza, a miséria sobre você. Por quê? Porque você não está buscando a sabedoria. Mais do que isso, Deus criou todas as coisas, mostrando o seu trabalho. Você pode ver que o Gênesis já começa falando do trabalho de Deus. Imaginemos Deus em Gênesis 1 acordando bem cedo, já começando, haja luz, chuva, faz não sei o quê. E ele, a gente não vê Deus parado. Sempre Deus está em ação. Então perceba aqui que Deus já acorda mostrando o seu trabalho e o seu cuidado por nós o tempo todo. Salmo 121, versículo 24, vem falando justamente sobre Deus estar o tempo todo procurando. Salmo 121, versículo Salmo 121, versículo 4, diz assim: ó, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não cochila e nem dorme. Deus não dormita e nem dorme. Eu sei, você pode dizer, não, pastor, mas ele é Deus, ele não dorme, eu tenho que dormir. Você realmente tem que dormir. Mas mais do que dormir, você precisa buscar a sabedoria, mais do que o sono. Porque a sabedoria vai te deixar dormir muito tempo, muitas vezes depois. Mas se você não busca sabedoria, você dorme um pouquinho aqui, dorme mais ali, depois você vai ter uma angústia enorme, porque vai te faltar o recurso financeiro, vai te faltar saúde, porque não teve sabedoria para cuidar, vai te faltar ali a paz, porque você não conseguiu trazê-la para dentro de casa. Então, o começo, o princípio é a sabedoria. Estudar a sua palavra, temer ao Senhor, é o começo de você ser sábio. Não é que você deve ficar vivendo só no começo, mas o começo é respeitar as coisas de Deus,
respeitar seu santo dízimo, sua oferta, respeitar a saúde, respeitar seu corpo, respeitar o templo do Senhor, respeitar sua amada igreja. Imagina se você está com uma pessoa e essa pessoa tem a esposa ali, o rapaz, o homem tem a sua esposa ali. Você vai passar, você vai cumprimentar, mas você vai respeitar aquela mulher, vai respeitar a esposa do fulano de tal, do seu amigo e tudo. Respeite a igreja do Senhor é a mulher de Cristo. Cuidado para você não ficar falando mal da mulher de Cristo, ficar falando mal das coisas do Senhor. Tome cuidado com a roupa que você vai no ambiente sagrado. Tome cuidado como você fala no ambiente sagrado. Tome cuidado como você porta. Respeite a mulher de Deus, que é a igreja. Respeite os irmãos que ali estão, que não seja da sua boca. Uma forma de você cortar muito rápido aqueles que falam mal é você ir lá e falar uma coisa boa do cara. Num instante a conversa vai mudar. Fica na rodinha só falando mal, retroalimentando coisas negativas. Aí quando vieram falar mal para você de alguém, você fala, mas também ele tem, sei lá, um cabelo bom, ele tem lá um braço forte. Fale uma coisa boa. No instante a conversa vai mudar. Procura alguma coisa boa para falar dos outros, para que você viva na bênção, para que você não seja sugado ou retroalimentado pelas coisas ruins. É um fato de que, por isso, o trabalho é bênção do Senhor, mas todas as dificuldades que nós enfrentamos é fruto dos nossos próprios erros. E eu sempre digo isso. Boa parte das dificuldades que você enfrenta são consequências exclusivas de suas péssimas escolhas. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20, versículo 17 até o versículo 20. A formiga, ela é um exemplo aqui de trabalho, de preparação. Ela se prepara para o tempo ali do inverno. Ela vai estocando ali e ela se prepara. Ela não cansa, ela não descansa, ela está sempre ali animada. Tem um só propósito. Todos eles estão trabalhando em prol do propósito, sabe? Esse negócio de unidade e de propósito, a gente percebe que unidade e propósito são coisas que você precisa ter aqui. Eu até escrevi, estava escrevendo um outro sermão e eu coloquei aqui sobre a unidade, a diferença entre unidade e união. Você percebe as 12 tribos de Israel ali, e elas tinham uma parte unidade e outra parte união, porque eram 12 tribos, mas elas não se uniam. União é estar junto, mas cada um com o seu interesse. Estão em união, estão juntos, mas cada um tem seu interesse. Unidade é caminhar no mesmo propósito, onde nada os abala. Defender que prosperar e acelerar resultados é preciso andar com pessoa da mesma vibração, da mesma linguagem e do mesmo propósito, diz o autor. É impossível segurar pessoas que estejam nessa mesma vibração, nessa mesma frequência, nessa mesma linguagem e propósito. Então, unidade é diferente de união. Tem gente que vive na mesma casa, que está ali, mas tem propósitos totalmente diferentes. Eles estão unidos porque são da mesma tribo, mas não andam em unidade. Ele não quer ir para a igreja, ele não está nem aí para a Bíblia, ele não faz culto, ele não está com as coisas. Eles estão unidos porque é uma família, talvez seja o mesmo nome e sobrenome que esteja ali na identidade de cada um. Mas eles não estão andando em unidade, eles não estão caminhando no mesmo propósito, eles não estão tendo firmeza de caminhar no mesmo propósito. Lembre-se que os camaradas construíram a Torre de Babel porque eles estavam com a mesma linguagem, com a mesma frequência, com o mesmo propósito, e eles estavam construindo aquela grande torre. Aquilo ali ia ser um negócio fenomenal. O próprio Deus falou: rapaz, se a gente não descer lá, tá lá escrito, leia lá. Se a gente não descer lá, esses caras aí vão alcançar tudo que eles quiserem. Ou seja, unidade e propósito. E aí, então, o que que Deus fez? Veio, desceu e quebrou, não a torre, não foi destruída a torre. O que que Deus quebrou? A unidade de linguagem e o propósito, porque um pedia um martelo, o cara entregava uma água. Outro pedia a colher de pedreiro, o cara entregava ali, sei lá, um pão. Ninguém se entendia. Então, eles estavam
em união, ou seja, eles estavam ali construindo aquela torre, mas já não tinha mais a unidade que tinha antes, porque Deus quebrou a unidade deles, quebrando a linguagem. Então, ande com pessoas que queiram ir para o mesmo lugar que você. Arrume namorados e esposas para você, e maridos e esposas que queiram ir para o mesmo lugar que você. Senão você vai enfrentar problemas no seu relacionamento, no seu casamento. Não é que é o mais bonito em si que você vai procurar, mas o que está mais alinhado ao mesmo propósito que você, que queira ir para o mesmo lugar que você. Quando você andar com pessoas que queiram ir para o mesmo lugar que você, então ninguém vai te segurar, porque vocês estarão em unidade em propósito. Queremos gerar essa unidade ou essa frequência com vocês a cada manhã aqui, para que vocês, ao virem, não olhem para nós pregadores, não olhem para as nossas dificuldades, para os nossos erros, mas tenham o mesmo propósito de buscar a presença do Espírito Santo, de termos um culto familiar a cada manhã aqui. Bem, eu só abri um outro sermão meu aqui falando sobre esse outro. Deixa eu voltar aqui para Provérbios, senão a minha cabeça tem um monte de fio assim. Bem, então, Deus aborrece o cara que não tem propósito, que é preguiçoso. Deus aborrece com esse camarada aí. Outro tipo de pessoa que Deus fica muito chateada é pessoas más. Provérbios capítulo 6, versículo 12 ao 19. Perverso e vil é o que anda com iniquidade e o que anda com iniquidade na sua boca. Pisca os olhos, sabe aquele falso pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinal com os dedos. Fale, não, não, não diga que eu estou aqui, não. E tudo. No seu coração, há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Ah, mas também fulano, rapaz, bababá, babá. Mas Beltrano também é o xarope, e aquele irmão, meu Deus o livre. Está sempre da sua boca saindo ali perversidade. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. Ó, a sua destruição vai vir rápida. Eu não vi uma pessoa que é trapaceira ter uma paz. Uma pessoa que faz maldade com os outros ficar em paz. O próprio Salomão diz que o dinheiro fácil, que vem fácil, vai fácil. Ou seja, o dinheiro que é fruto de desonestidade veio fácil, porque você foi desonesto e você ganhou uma bola de dinheiro. Esse mesmo dinheiro que veio fácil, vai fácil. Vai acontecer alguma coisa que você vai perder esse recurso financeiro que veio fácil. A desonestidade vai destruir você. E aqui, a desonestidade vem com uma pitada a mais de açúcar. Vai fazer o cara ficar maldoso. E aí, então, ele fica maldoso, ele agora vai ter um problema. O coração, no seu coração, a perversidade está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. Então, perceba, querido irmão, que vai vir muito rápida a destruição daquele que é desonesto. 6 coisas o Senhor odeia e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa. Eu vou fazer um sermão só sobre esse versículo aqui, viu? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Ei, casa caiu aí, hein, irmão? Testemunha falsa, que profere mentiras, semeia discórdia entre os irmãos. Esse último item aqui, às vezes nós percebemos entre os próprios eleitos do Senhor. Promover discórdia entre os irmãos, jogar um irmão contra o outro, que fulano, que Beltrano faz assim, assim, assado. Cuidado, Deus odeia quem faz, aí o texto diz, né?
6 coisas que Deus abomina, que Deus odeia. E uma sétima, a sua alma detesta. Qual é a sétima? O último item, que semeia discórdia entre os irmãos. É um fato aqui que as coisas que Deus aborrece, que aborrece ao Senhor é a maldade, porque o Senhor, ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, mas o mal é o oposto do Senhor. Então Deus se aborrece com o mal. A malícia, a qualquer tipo de e qualquer tipo de coisa ruim é causa de pecado, trazem de fato consequências desastrosas para a vida do crente. Mais do que isso, quando alguém faz coisas erradas e nós reagimos de forma negativa, logo a maldade entra também no nosso coração e nos tornamos piores do que quem nos prejudicou. Cuidado para a maldade não entrar no seu coração. Cuidado como você reage às coisas ruins que vêm, às coisas negativas. Por isso, não devemos pagar o mal com o mal. Você é o irmão da luz, você é o irmão da bênção. Você não deve pagar o mal com o mal. Cuidado, querido irmão, porque Deus abomina o mal, é o arqui-inimigo dele. Então não fica perto do mal. Pague o mal com o bem. Ai, pastor, eu sei que é horrível dar a outra face. É mais fácil você ali dar uma remada, é mais fácil você ali ficar chateado, você proferir palavrões. Porém, Deus te chama para andar na bênção. E não deixe que qualquer outra pessoa roube essa paz, essa bênção da sua vida. Por isso, vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Eu sei que falar isso no mundo de hoje, em que as pregações são quase pregações aí de autoajuda, coach, essas coisas aí, falar isso no dia de hoje é horrível. Por quê? Porque as pessoas querem ser prósperas, as pessoas querem ser o número um, as pessoas, se forem preciso, e eles dizem, passe por cima do que for para alcançar seus objetivos. E agora? Vença o mal com o bem. Quem te ofendeu, talvez você tenha que orar pelo desgraçado para ele ser salvo. Quem te fez o mal, talvez você tenha que perdoar, sendo que você foi a pessoa ofendida. Como é que Cristo disse? Virar o outro lado do rosto, não é? Ideia. É possível que você tenha que abrir mão de algumas coisas que lhe são preciosas por amor ao Senhor, por causa das regras desse novo reino. Você não vive mais o reino terreno, você está no reino terreno, mas as regras são do reino superior. Enquanto o mundo pode te dizer, você é um besta por fazer isso. Você fala, não, eu estou vivendo regras superiores. Eu vou ser longânimo, eu vou ser paciente com quem me ofendeu. Eu vou buscar a paz. Eu não vou buscar a maldade. Eu não vou buscar a vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Deus é por mim. Quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus vai me defender. Eu sei em quem tenho crido, que por fim se levantará. Sabe? O irmão, eu sei, tem irmão que é sem noção. O irmão acredita numa macumba, que uma pessoa fala, mas não acredita um monte de promessa de que eu estou com você, não te abandonarei, você vai ser protegido, de manhã vai ter uma nuvem, de noite vai ter uma nuvem de fogo, eu tô com você, mesmo que passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal nenhum, eu tô com você. Puxa vida, por que você fica temendo quanto ao futuro? Basta você lembrar como Deus guiou a igreja, guiou você no passado. Você é a igreja. Então, o nosso futuro será um futuro glorioso, um futuro promissor. Então, afaste-se do mal. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e ele falando que ele odeia o irmão dele. Que o irmão dele fez uma atrocidade. Pô, besteira. Mas para ele, né, cada pessoa tem o seu negócio, né? E o irmão dele fez isso, então ele vai na casa da mãe dele, vai na casa da mãe dele, falar com a mãe, mas nem entra. Enquanto ele estiver aqui, eu não entro aqui. BO da vida. E aí eu olhando, falando para ele e tal, e ele falava. E a gente tava conversando sobre outras coisas, e o cara do nada falou isso. E aí eu ouvi, né? Tá, pastor, né? Tem que ouvir essas coisas.
E aí eu fui conversar com o camarada. Falei, olha, você tem que perdoar o cara. Ele olhou assim para mim. É, primeiro porque é o que o Senhor te manda. Mas o senhor não sabe, ele fez isso. Isso, aquilo. Você tem que perdoar o cara e viver em harmonia. Primeiro que é seu irmão. Segundo, é o seguinte, você está virando escravo dele. Por quê? Não entendi o que eu estava falando. Eu acho que tá falando, né? Tá, você é escravo do cara. Você é escravo do seu irmão, que você tanto odeia. Porque a gente estava aqui conversando, contando piada, rindo aqui, falando de outras coisas. Você sabe quem você trouxe aqui? O seu dono. A gente estava falando sobre um monte de coisa, aí lá vem você falar daquele pastor que você não gosta. Aí lá vem você falar daquela pessoa que você não gosta. Aí lá vem você falar, no caso dele, né? Falar do irmão dele que ele não gostava, porque o irmão fez isso, aquilo, outro. Você é um escravo por não dar o perdão. Falei para ele. E eu tô falando para você, você é um escravo por não dar o perdão. Você está sendo escravo daquela pessoa. Porque você às vezes vai deitar e vai deitar discutindo com a pessoa, mentalmente. A fulana, você fez isso, não sei o quê. Como é que ela pôde fazer isso? E tal, bababá, bobo. Você é um escravo. Maldade, cuidado, Deus se aborrece muito com a maldade. Então ande na luz. Aí eu falando para ele, né? É, cara, perdoa não por ele mesmo, mas perdoa por amor a você. Dissipa perdão a ele. Eu nem falei coisa de Bíblia, porque na hora não dá pra falar coisa de Bíblia e tal. Não sei o quê. Eu falei, é só para você dar perdão pro cara, para você ficar livre. Porque você está virando um escravo do cara. Se você der perdão, você não vai mais falar mal do seu irmão. E a vida vai ser melhor para ti. Menos um peso no seu ombro. Que você está tão chateado porque ele fez isso. Aí o cara falou que ele tinha feito. Você está tão chateado por conta disso. Você vai na casa da sua mãe e nem consegue se alegrar com sua mãe, porque ele falou para mim, né? Minha mãe passa a mão na cabeça dele, não sei o que, não sei o que. Você nem consegue se alegrar com sua veinha. Você vai lá e nem se alegra porque toda vez que você chega, você vê aquele traste ali sentado no banco no celular e ele que te fez o mal. Você não ser tudo fica amarrado. Fica amarrado você que não ama sua mãe ali porque vê ali ela fazendo isso e sofrendo as coisas. Você não dá perdão para o seu irmão e você virou prisioneiro dele. Estamos aqui, ele nem sabe, talvez ele esteja lá deitado, dormindo, e você está falando de quem? Do traste que te ofendeu tanto. Você é um prisioneiro. Ele é seu dono. O cara arregalhou o olho assim para mim, meu Deus do céu. Bem, Deus se aborrece com a maldade. Provérbios capítulo 20 e 23. Eu tenho que ser rápido aqui. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando você acordar, falará com você. Então, primeiro o texto deixa o quê? Olha, não abandone o conselho do seu pai e da sua mãe. Eles querem coisas boas para você. Porque o mandamento, ele é lâmpada, e instrução e luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quando Deus repreende você, quando Deus ensina você, é como se fosse o quê? Uma lâmpada guiando o seu caminho. Tome cuidado. A, não abandone a instrução da sua mãe nem do seu pai. Ouça eles, por quê? Porque eles querem um bem. Compreenda, aqueles que ainda têm pai, nenhum pai quer que o filho dê errado na vida. Por mais que o pai seja ruim, o pai quer que o negócio dê certo na vida. Quer que o menino pelo menos seja gente. Então, perceba e ouça ali a instrução do pai e da mãe. Não abandone. Ouça a instrução. Se você não tem pai, ou se o seu pai terreno não foi um pai tão bom, e você pensa assim, meu Deus, o pastor está falando para eu ouvir, mas ele nem sabe que meu pai é um traste, minha mãe também fez uma coisa horrível e tudo. Coloque Deus como seu pai. Substitua o seu pai por Salomão. Salomão, agora o senhor é meu pai, porque ele fala, né, meus filhos e tal, ele está mandando uma carta para o filho dele. Salomão, eu quero ser filho da sabedoria. E o senhor é meu pai, Salomão. Eu adotei o senhor como meu pai. Me diga como é que o senhor deve, como é que eu devo andar? Me diga como é que eu posso ser próspero e sábio como o senhor foi.
Me diga, Salomão, como é que eu posso fazer as coisas que o Senhor fez? O texto deixa claro. Ouça meu conselho. Não abandone a instrução. Amarre essa instrução sempre no seu coração. Pendure no seu pescoço, como se fosse um colar. Quando andar, essa instrução vai o guiar. Quando você se deitar, ela vai guardar. Olha, a instrução vai fazer o quê? Guiar você, guardar você. E quando você acordar, ela é que vai falar com você. Porque o mandamento é lâmpada, ou seja, a ordem do pai e da mãe aqui é uma lâmpada, é luz. E as repreensões são o caminho da vida. Não tenha medo de repreender seu filho, porque é o caminho da vida dele. Ah, pastor, já falei, não vou falar mais nada. Continue. Sabia que o filho, mesmo sendo chato, mesmo sendo sem noção, ele espera que a mãe e o pai sejam aqueles pais chatos falando para ele. Não tem mãe. A mãe tem que ser chata. Ah, ô filho, cadê isso aqui e tudo mais e tal? Sabe que a mulher, ela fica, como é o nome? Pinicando o homem, né? Furando pro cara, bora, cadê o negócio? Acorda, vamos fazer. Por que ela faz isso daí? Porque ela ama, porque ela quer. Esse negócio de amor e ódio, a mesma mão que faz carinho é a mão que dá a palmada. A palavra, no original, ela é muito parecida. É utilizada a mesma. O amor, ele tanto é aquele que bate, igual como a mão, quanto aquele que faz carinho. Então, quando você futuca o seu marido e tal, eu sei que você não faz por mal. Você quer que o cara acorde. Bora, vamos fazer. É por isso que você precisa compreender que a maldade não pode ficar perto de você. Meu filho, aí vem a desobediência, né? Não desobedecer o Senhor, não desobedecer os mandamentos de Deus, não desobedecer as ordens de Salomão aqui, porque o mandamento é lâmpada e instrução e luz, e a repreensão da disciplina são o caminho da vida. Deus é Pai e Ele nos ama, por isso Ele nos ensina aqui sempre o melhor em nossas vidas. É um fato de que quando desobedecemos ao Senhor, o Senhor ele fica muito triste, se aborrece com isso, porque sabe das consequências e dos erros que são terríveis daqueles que são desobedientes, como declara Mateus capítulo 21, versículo 23 ao 27. Toda vez que o ser humano tentar viver sem Deus, ele está se afastando do Senhor através dessa desobediência aí. Mas obedecer sempre é a melhor opção e por isso estamos propondo a você o caminho da obediência, porque saiba, a desobediência, ela aborrece o Senhor. Eu vou entrar na minha parte final aqui para nós concluirmos. A infidelidade é um outro item que fica aborrecido. Eles o protegerão da mulher perversa, ou seja, esses bons conselhos, né? Ser obediente vai te proteger, buscar sabedoria vai te proteger da mulher perversa e das lisonjeiras da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera ainda a caça de uma vida preciosa, anda à caça de uma vida preciosa. Ou seja, a mulher adúltera, o homem adúltero está a caço de uma pessoa preciosa, de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo? Será que você consegue segurar um fogo aí no seu colo sem que as suas roupas se queimem, se incendiem? A infidelidade vai incendiar e queimar você. Será que você pode ser infiel e ao mesmo tempo ser feliz? Não, você vai acabar tendo a infelicidade à sua porta. Ah, o máximo que se paga por uma prostituta, já falei isso aqui, poderá alguém carregar fogo, versículo 27, sem que sua roupa se incendeie? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que nela tocar. Ó, não se despreza o ladrão quando faminto rouba, mata, rouba para matar a fome. Pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo,
Só mesmo quem quer arruinar-se e que pratica, é quem pratica tal coisa. Achará açoites e desonra e a sua vergonha nunca passará. É o tempo lembrando, ei, foi aquele cara que traiu a mulher, ó, foi aquela mulher que foi desonesta, foi aquela mulher que foi infiel. Sempre vai estar lembrando. É que eu estou lendo mais rápido aqui, eu senão eu ia comentar item por item. Por isso o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Não interessa tudo que aquele que traiu puder fazer, ainda assim, os presentes que der, a vida que se voltar, se corrigir, não vai valer a pena. Vai ficar sempre manchada a vida daquele que é infiel. Talvez esteja falando, e Salomão está falando aqui, basicamente aqui do pai dele, da infidelidade, para que não se reproduza na próxima geração essas infidelidades. Ele olha isso aqui e ele fala muito sobre esse negócio de ser infiel como se fosse algo, e de fato é muito destruidor, porque destruiu o reinado de Davi. A glória que Davi tinha de matar o Golias depois que matou a mulher de Betseba, o marido de Betseba, ali ficou com a mulher dele, a glória toda foi por baixo, caiu na lama. Toda a grande glória do rei Davi foi definhando ao ponto do próprio filho dele, Absalão, querer matá-lo. Imagina só os BOs da vida. Os seus que estavam ao seu redor ali se voltaram contra Davi e ficaram a favor de Absalão, o filho dele. Por que isso? Justamente pelo fato dele ter feito essa infidelidade contra um dos seus generais. Ele mandou o cara beber e dormir com a mulher. O cara era tão fiel a Davi, falou assim: Eu não vou beber, rei. Como posso eu me alegrar enquanto os meus compatriotas estão lá na guerra, lutando em seu nome e morrendo? Não, não vou deitar com minha mulher, não vou beber bebida aqui alcoólica, bebida doce, né? Não vou me alegrar. Por quê? Porque o meu coração está na vitória lá. Um cara honesto, um cara correto. E aí Davi vai lá e fala, tá bom, manda uma carta. Ele mesmo levou a carta com a sentença da morte dele. A maldade. Quando leu a carta, eita, mandou colocar ele na frente do pelotão. Pra quê? Pra matar o cara e ele pegar a mulher dele, que ele já estava dormindo com a mulher dele. Betseba. É um fato, irmãos, Deus, ele sempre fiel, ele é sempre fiel e ele não falha jamais. Deus é fiel. Mas o ser humano, às vezes, é infiel, como diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Todo tipo de infidelidade. E Salomão falou muito de infidelidade aqui matrimonial, mas eu falo de infidelidade com o Senhor. Dízimo, oferta, ser honesto com Deus. Todo tipo de infidelidade é uma forma de enganar as pessoas. E você pensa que está enganando Deus? Deus está vendo? Mas Deus, a ninguém se engana, como diz Provérbios capítulo 5, versículo 21. Os riscos e consequências da infidelidade são riscos terríveis na vida do crente, como diz Provérbios capítulo 27 ao 28. Por isso precisamos aqui aprender a ser fiéis em tudo, porque isso agrada a Deus. A infidelidade ela aborrece ao Senhor e a fidelidade agrade ao Senhor. Busque agradar ao Senhor e há uma conclusão sobre esse item aqui no último minuto aqui. 6 coisas o Senhor odeia e uma sétima a sua alma detesta. Versículo 16. Os olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mão que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Eu vou fazer um sermão só sobre isso. Essa lista aqui de Provérbios 16 ao 19, esse manual para viver é um manual como se fosse para viver de acordo com a vontade do Senhor. Se tão somente você, querido irmão, evitar as coisas que aborrecem ao Senhor e achar as coisas que agradem ao Senhor, você vai ter Deus perto de você. Você vai conseguir manter-se perto do Senhor. Esse sexto capítulo de Provérbios, ele acaba nos ensinando as coisas que aborrecem ao Senhor e como se fosse a desonestidade, que é o que é
tido e escrito no texto. A preguiça, um outro item que falei a vocês. A maldade, um terceiro item que falei a vocês. A desonestidade e a infidelidade. O texto, ele explica que a sabedoria é agradar ao Senhor, a sabedoria é respeitar a Deus. O começo dela é respeitar ao Senhor, o começo da sabedoria é temer ao Senhor. Então a sabedoria, ela faz uma coisa. O que ela faz? Ela agrada a Deus. A sabedoria, ela chega e fala: Deus, o que que o Senhor quer? Deus. A sabedoria, organiza aí que eu vou construir a terra. E a sabedoria organizou tudo. Quando Deus chegou, estava tudo pronto. Ela agradou Deus. Deus ficou muito feliz com tudo aquilo que ele fez. Por quê? Porque a sabedoria se organizou. Então a sabedoria, ela agrada a Deus. Lembra-se dos serafins. Os serafins existem como os seres mais poderosos do universo, seres flamejantes. E Isaías 6 declara que eles existem pela eternidade para dizer o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não param de falar isso, sendo que são os seres mais inteligentes, mais poderosos criados, os serafins. Então, a vida deles é para reconhecer e agradar o Senhor. O que que o Senhor quer? Porque o Senhor é santo, 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 e o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é poderoso. O que que o Senhor quer? A gente vai fazer. Quer um copo d'água? Apareceu água aqui. Eles fazem tudo o que Deus quer. A vida deles é agradar o Senhor. A sabedoria, a vida da sabedoria é agradar a Deus. E você, se quer ter bênção na sua vida, agrade o Senhor. Se Deus vê e se agradar de você também, então, meu irmão, as coisas, puf, vão acontecer. Que Deus abençoe você e que Provérbios capítulo 6, e eu tentei responder aqui a pergunta de meu sermão, busque agradar ao Senhor, quais são as coisas que Deus desagrada e as coisas que o Senhor se agrada. Se você ouvir esses conselhos, o Senhor vai abrir os celeiros do céu, as bênçãos sobre você. Por quê? Porque Deus quer estar perto de quem se agrada dele e que de alguém que ele ama. Deus já ama você. Então faça Deus ficar feliz com sua vida e que ele incline os olhos para você e os ouvidos para você também. Vamos orar ao Senhor?